Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o Boi Mapikiramuti, a partir de Moçambique. Vocês podem ver aqui que estamos com o maior youtuber em Moçambique, aspirante ao maior youtuber de África, aquele que é apelidado como um maior fenômeno de YouTube. Nada mais, nada menos que o Joselino. Aqui não temos muita coisa por apresentar. Temos uma lista de algumas questões que ele vai ter que responder. Sem mais demora, vamos ao conteúdo. Ok, Joselino. Nós só conhecemos o nome, com certeza quem está aí a assistir conhece também o nome. Sim. Quem é Joselino? Só poder responder essa questão. Ok. Joselino, não é? Meu nome completo, não é? É José Antônio Lino. Então, Joselino é um jovem de 24 anos de idade. Exato. Sim, nascido na província da Zambésia, distrito de Alto Moloque, mas que já reside aqui na província de Manica, concretamente na cidade de Chimoio, desde 2011. Exato. Sim, sim. Ainda bem, respondeu, resumiu as nossas questões. Porque uma das questões era onde nasceu. A outra questão, onde que você começou a estudar? Em que escola começou a estudar? Ok. Quando e onde? Ok. Sim, eu comecei a estudar na província de Sofala, distrito de Marromeu, lá em 2000 estamos a falar de 2007, 2006, por aí. Então, frequentei a primeira até a terceira classe na província de Sofala, distrito de Marromeu. Depois foi quando nos mudamos junto com a minha família toda, né? Me refiro ao meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, para esta província. Mas quando nos mudamos da província de Sofala, no distrito de Marromeu, fomos nos instalar, começamos a morar no distrito de Sussundenga, numa localidade, na roça, não é? No mato, como disse assim. Moramos lá desde 2008, 2009 e nos mudamos do distrito de Sussundenga para a província, para a cidade de Chimoio em 2011. Desde 2011 estamos aqui. Sim. Ok. Tá bom. Agora vai me dizer, essa trajetória toda é impressionante. Muita coisa que eu não sabia. Mas eu já estava curioso por causa da tua mãe, sim, que tinha falado sobre Zambésia e deu para perceber que ela é zambesiana. Sim, sobre o Joselino não sabia muita coisa. Não, diga-me uma coisa, José. Tem quantos irmãos? Ok. Ok. Eu tenho 7 irmãos. Exato. No total todos nós, não é? Somos 8. Somos 8. 5 rapazes e 3 meninas. Então eu, como homem, sou o segundo homem mais velho da família. O primeiro homem mais velho é o meu irmão, não é? Tem 32 anos por aí. Ok. Sim, sim. Das mulheres, quem é a mais velha? A mais velha é a Mana Florença, aquela que sempre aparece. A famosa. Sim, sim. A famosa. Sim, sim. Olha, a Mana Florença é mais conhecida que eu, é mais que muitos youtubers aqui. Tá bom. Sim, sim. Tá bom, José. Diga-me uma coisa. Você sempre quando aparece com teus irmãos, sim, tua mãe e teus sobrinhos quando apresenta a família. Sim, sim. Gostaria de me dizer o assunto do teu pai, por que não? Ok. Teu pai, okay, o que aconteceu, o que está acontecendo? Ok, sim. Acho que já falei isso em algumas entrevistas, já que nunca tive várias entrevistas, não é? Nunca participei em muitas entrevistas, aliás. Eu sou órfão de pai, o meu pai perdeu a vida em 2017. Fui atropelado por um carro quando voltava do trabalho, aqui mesmo no centro da cidade, aqui numa praça aqui dos trabalhadores. Sim, então é por isso que só aparece a minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos. Não tenho pai, ele perdeu a vida em 2017. Muito triste essa situação, meus sentimentos. Ok. Então, tendo em conta as circunstâncias da família e como vocês estão entre os irmãos, quais são as pessoas mais próximas? Aquelas que considera, porque na família sempre é isso, aquela que você considera a pessoa mais próxima de ti na tua casa? Ok. Eu posso dizer que as pessoas, ou a pessoa ou as pessoas que eu considero mais próximas, é praticamente todos, não é? Exato. A minha mãe, os meus irmãos e os meus sobrinhos são as pessoas que estão sempre comigo, não é? Estão sempre comigo, não tem assim tio, primo,
avô, não. E falando em avô, ambos estão mortos, faleceram, perderam a vida, tanto do lado materno assim como paterno. Paterno. Sim, exatamente. É que quando apresenta a família Joselino, isso foi uma curiosidade. Sim. Apresenta, não sei se eu estou errado, mas basicamente tem uma estrutura a três, Sim. que é mãe, Sim. irmãos Sim. e sobrinhos. Então, isso Exatamente. deixa curioso e outros membros da família, sabendo que nós estamos numa sociedade africana em que temos famílias Sim. super alargadas. Ok. Quando alguém apresenta assim, eu fico curioso, tipo, quem é a família? Quando diz que é ajudar a família Tem e que deixar tal. um pouco mais claro aqui, né? É. Por que que eu sempre apresento a eles somente? Exato. Por que não apresento avós? Por que não apresento primos? Porque aqui na província de Manica, concretamente na cidade de Chimoio, somos apenas nós. A minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos. Aqui não tenho primos, não é? Me refiro a primos assim de sangue biológico, não é? Exato. Primos, tios, tanto da família do meu falecido pai, da minha mãe, não tem. Apenas são essas pessoas. E eu desde pequenino até hoje, as únicas pessoas que sempre estiveram comigo, que sempre me apoiaram, são esses. A minha mãe e os meus irmãos, por exemplo, não conheço os meus primos, não conheço os meus tios, mesmo depois da morte do meu pai. Nenhum familiar saiu da Zambésia, de Niassa, para vir aqui, para dar aquela força, não é? Entende? Exato, então exato. é por isso que eu sempre, quando falo, incluo somente a eles, porque não conheço, nunca vi eles. Faz todo sentido. Sim, faz nunca todo vi sentido. eles. Faz todo sentido. Exato. Então, como é que classifica a tua infância? Foi boa, divertida? Assim, como é que foi? A tua infância? Bem, a minha infância foi divertida, apesar que passamos por várias dificuldades, não é? Por Exato. várias dificuldades. Principalmente a minha mãe, quando conta, por exemplo, a história da família de nós, dos seus filhos, não é? Inclusive eu. Segundo ela, diz que eu adoeci muito. Exato. Quando era pequeno, passei por muitas dificuldades, adoeci muito, tanto a mim assim como os meus irmãos, as minhas irmãs. Mas a minha infância, assim, na comunidade, brincadeiras com os meninos da vizinhança, foi toda positiva. E as boas, uma boa parte da minha infância eu passei na província de Sofala, no distrito de Maromeu. Foi lá onde eu passei uma grande parte da minha infância. Então a infância foi positiva, apesar das dificuldades, das necessidades que passávamos. Apesar que hoje, graças a Deus, com o YouTube eu já consigo, não é, dar assistência à minha mãe, aos meus irmãos, aos meus sobrinhos. Graças a Deus, foi tudo bem, foi tudo bem. Muito bom, muito bom. Mas qual foi a sua língua materna neste caso? Qual é a tua língua materna? A minha língua materna é o Lomé. Ok. É o Lomé, só que é assim, eu já tenho praticamente mais de 17 anos. Não conheço não conheço a província da Zambésia onde eu nasci. Exato. Não conheço, mas a minha língua de nascença é o Lomé, porque vivemos em Maromeu cerca de 10 anos, estamos aqui na província de Manica há mais de 8 anos, 10 anos, então é um bom tempo já. Mas a minha língua materna de nascença é o Lomé. Ok, pessoal, ainda vamos continuar com a entrevista, mas já sentados. Daqui a pouco continuamos com a entrevista com Joselino. Fiquem aí sentadinhos, já podem procurar a água. Por favor, já ajudem o canal a crescer. O que eu tenho que deixar aí, pessoal? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. O quê? É deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito bom, pessoal. Atendam o pedido de Joselino, por favor. Também o meu. Vamos aí. Já beberam água? Então sejam bem-vindos à segunda parte da nossa entrevista com o nosso fenômeno do YouTube. Estamos aqui com o Joselino. Eu nem sei se ele me permite dizer isto, já que estamos numa conversa aqui. Então, vamos a isso. Agora vamos na parte da educação. Queremos saber um pouco mais da educação de Joselino. Onde e quando começou a estudar? Ok. Eu já havia falado disso na introdução, né? Na biografia, isso, não é? Sim. Sim, que eu nasci na província da Zambésia, concretamente no distrito de Alto Molokwe, mas comecei a estudar
na província de Sofala, distrito de Marromeu. Foi lá onde eu fiz a minha primeira até a terceira classe, não é? Então foi quando nos mudamos da província de Sofala para a província de Manica, mas concretamente no distrito de Sussundenga, localidade de Matica, que é uma zona rural, não é? Exato. Então lá eu fiz a terceira classe até a sétima classe. E depois, não é? Junto com a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, nos mudamos da localidade de Matica, distrito de Sussundenga, e viemos para cá. Começamos a morar aqui no Chimoio desde 2011. Então, quando viemos para cá, fiz a oitava, nona, décima primeira e 12ª classe. Foi aqui na província de Manica, cidade de Chimoio, onde terminei a 12ª classe. O nome das escolas? É Marromeu, não é? Sim, É sim. Marromeu, na localidade, no distrito de Marromeu. A escola era 7 de setembro. 7 de setembro. Sim, 7 de setembro, e a outra foi 10 de agosto. Exato. 10 de agosto. Enquanto que aqui no Chimoio foi a escola da Soalpo, a escola secundária da Soalpo, e a escola secundária 7 de abril. Na escola secundária da Soalpo fiz oitava até a nona classe, enquanto na escola secundária 7 de abril, aqui no Chimoio, fiz a 11ª e a 12ª classe. Muito bom, muito bom. Depois da 12ª, qual foi o próximo passo? Se tentou entrar na universidade, como é que foi? Sim, depois que eu termino a 12ª classe, naquele ano foi o ano que aconteceu algo muito triste, não é? Tanto na minha vida assim como na minha família, porque foi no ano que eu perdi o meu pai. O meu pai perdeu a vida em 2017, no mês de julho. Foi antes de eu terminar a 12ª classe. Então, depois de terminar a 12ª classe, eu já não tinha mais esperanças, não é? Nem de continuar com os estudos, porque era o nosso pai que sustentava a casa, não é? Apesar que o trabalho dele, ele recebia um salário mínimo. Então, apesar que o salário dele não era suficiente, não é? Para me levar até a escola, mas pelo menos eu acredito que se ele estivesse vivo, talvez procuraria umas outras maneiras de poder me levar para algum instituto, alguma faculdade. Mas depois que ele perde a vida, aí começamos a passar grandes necessidades. Passamos fome, não é? Passamos fome, passamos por grandes dificuldades. Em coisas que se calhar, uma situação que se calhar, se eu for a falar aqui, muitos podem não vir a acreditar, não é? Então, depois que termino a 12ª classe, fiquei parado, não tinha esperança nenhuma, não é? Nem de continuar com os estudos, nem para mais nada, fiquei parado mesmo. Como é que conseguiram se virar com a situação da perda da vida do teu pai, neste caso que era o pilar de casa, que sustentava a família toda? Como conseguiram se virar? Foi um grande desafio, não é? Foi um grande desafio, mas graças a Deus, depois que o meu pai perde a vida, já que ele já tinha nos ensinado o trabalho de costura, não é? Aquele trabalho que eu não digo que já não faço mais, porque isso ainda está dentro de mim, que é a máquina de costura. Depois que o meu pai perde a vida, uma das coisas que pelo menos nos fez com que nós continuássemos com a vida foi por meio da máquina de costura. Então nós conseguíamos ali costurar junto com os meus irmãos, para pelo menos conseguir um pouco de pão em casa. Então foi muito difícil para nós, foi muito difícil. Foi um grande desafio enfrentar esse momento. Mesmo, sim, foi. Realmente deve ser muito difícil. Não, estava a dizer que já não faz mais, porque não diz que já não faz mais, está dentro de ti. Eu gostaria de compreender, eu acho que também as pessoas estão a assistir lá em casa, gostariam de entender o que isso significa realmente. É mais ou menos assim. Eu digo isto porque é um trabalho que eu já faço há bom tempo, não é? É um trabalho que eu já faço há bom tempo. Eu não diria que já abandonei na totalidade, porque eu ainda tenho máquina em casa. Às vezes, no momento oportuno, às vezes eu tiro ela, costuro algumas coisinhas ali. Então, por isso que eu disse que ainda não saiu de mim. É um trabalho que eu realmente sou muito grato, não é, a este trabalho, porque foi graças a este trabalho que eu consegui, não é,
me manter em pé, não é? Conseguir um pouco de sustento, conseguir alimento, roupa, medicamento, não é? Então foi por meio deste trabalho, por isso que eu digo que ainda não saiu de mim. Então ainda está dentro de mim este trabalho e eu acredito que será para sempre, não é? Será para sempre. Em outras palavras, este momento você não está a exercer a costura como profissão ou como base de sustento, só? Exatamente, não estou. Porque assim, depois que as coisas começaram a dar certo no meu canal do YouTube, começou a ter aquele engajamento, não é? Então as coisas começaram a ser... o canal começou a exigir mais de mim, não é? Porque antes, no começo, eu tinha tempo, não é? De gravar vídeo e ainda ir para o mercado, não é? Costurar e continuar com o trabalho. Só que depois que as coisas começam a dar certo, o canal começa a crescer, graças a Deus, não é? Então eu vi que não, eu tinha que mesmo... eu tinha que o quê? Tinha que investir tempo, energia, não é? Entrar com tudo com o trabalho, porque este era mesmo o meu objetivo desde que eu abri o canal Pátria Minha, que eu pudesse, não é? Que eu pudesse, que o canal pudesse crescer e eu pudesse futuramente, não é? Viver daquilo, porque eu olhava aquilo como uma grande oportunidade. Porque a máquina de costura lá já não dava mais certo, não é? Já não dava mais certo. Os ganhos já não eram mais como nos anos passados. Por exemplo, quando eu aprendi a costurar foi em 2014, quando eu tinha 16 anos, ainda estudava, não é? Porque aí eu precisava, às vezes, o meu pai não tinha dinheiro de matrícula, roupas, brochuras na escola. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Desde 7 anos de idade eu já andava na rua vendendo bolinhos, tanto no distrito de Maromeu, assim como em Sussundenga, assim como aqui no Chimoio. Eu fui vendedor ambulante, vendia bolos na rua, minha mãe me mandava e tal. Eu nunca fui aquele jovem assim que... aquele tipo de jovem que praticamente não faz nada, não é? Eu desde os meus 7 anos até hoje, eu sempre fui um jovem muito batalhador, já fritei bolinhos, vender na rua, aí no Mercado 38, sempre para ganhar sustento. Então, é basicamente isto. Muito bom, muito bom. Agora já podemos te considerar um youtuber a tempo inteiro, neste caso. Exatamente. Não, isso já é bom saber, já vive de YouTube. Sim, depois que eu recebo o meu primeiro pagamento, aí sim. Ainda bem que estamos a falar dos primeiros pagamentos, vamos tocar o ponto sensível aqui. Eu sei que tem muita gente a especular coisas, há muitos vídeos com certeza que muita gente aí assistiu. O pessoal lá dizer quanto que recebe Giselino, quanto que ganha Giselino, mesmo na altura em que eu sabia também que era antes de começar a receber, mas já havia vídeos especulativos sobre o assunto. Pode nos dizer desde já quando que foi o primeiro pagamento ou quanto que ganha mensalmente? Não. É claro, eu sabia que o Giselino não estaria em condições de responder essa pergunta. Essa pergunta ninguém está em condições de responder, meu Deus. Okay, então, falar aqui quanto que eu ganho, não é? Mensalmente. Eu só apenas tive o meu primeiro pagamento, não é? Ainda se Deus quiser, este mês já terei o meu segundo pagamento. Em falar, não é, do quanto eu ganho mensalmente não vai ser possível, mas dizer que aquilo que as pessoas especulavam no YouTube, aqui no YouTube. Então você assistiu os vídeos? Sim. Então, tá bom. O que eles especulavam lá, pelo menos nos dê uma coisa, assim, uma ideia. O que especulavam lá estava perto da verdade ou estava muito distante? Muito distante. Ok, era pouco ou era muito? Era muito, mas muito mesmo. Muito dinheiro que especulavam? Sim, estamos a falar de $20 mil. Eu dizia que você ganha $20 mil mensalmente. Sim. Você não está a ganhar esse valor? Não. Está a ganhar bem abaixo. Sim. Não, está a ganhar abaixo desse valor bem, já é outra coisa. Não, é abaixo deste valor, mas em comparação, não é, com aquilo que eu ganhava por exemplo, com a máquina de costura, por exemplo, eu posso dizer que é 10 vezes melhor. Por exemplo, com a máquina de costura, eu diariamente era muito difícil em fazer um lucro de 300 meticais, 400 meticais, estás a ver? Tá bom. E fazendo uma estimativa assim, mensal, juntando este valor para um valor mensal, por exemplo, 300 por dia, no mês são 9 mil meticais. E sem contar que este valor não era constante, não é? Não era constante. Exatamente. Então, tem dias que eu ganhava menos que aquilo, às vezes era mais que aquilo. Então, em comparação com os meus ganhos com a máquina de costura, posso dizer que
é 10 vezes melhor, não é? 10 vezes melhor. 10 vezes melhor. Muito bom. Joselino fez muito esforço para ser aqui transparente com as pessoas. O que eu queria saber não é o que ele ganha, porque quem ganha não é ele. Acho que vocês vão concordar. Deixem lá a vossa opinião no campo democrático. Para mim, quem ganha não é exatamente Joselino, é a sua família e a comunidade em geral. Porque o que ele ganha, a gente está a ver todos os dias, a gente está a ver a comunidade aí sair a ganhar e tudo mais. Ele tem meu respeito por isso. Realmente. Tá bom. Numa outra entrevista, eu ouvi você dizer que tinha um grande sonho de ser médico. O sonho morreu com o quê? Com a morte de seu pai? Ou como é que foi? Sim. Foi por causa disso, não é? Que eu já disse anteriormente, não é? Depois da morte do meu pai, porque ele era a única esperança. Exato. Era a única esperança que eu tinha, que apesar que ele tinha um salário mínimo, porque ele era um motorista. Exato. Ele era um condutor, não é? Ele era um motorista, então apesar que ele ganhava um salário mínimo, mas pelo menos eu tinha aquela esperança que ele, por ser meu pai, não é? Pelo menos ia procurar alguma maneira, não é? Alguma forma de eu poder continuar com os estudos. Então, só que quando meu pai perde a vida, este sonho também se vai, porque já aí a responsabilidade já era maior, eu tinha que cuidar da minha mãe, tinha que cuidar dos meus irmãozinhos, não é? Então, o que eu ganhava com costura, não é? Costurando, então era praticamente para comprar alimento e comprar alimento, mas que não era suficiente também, porque tem vezes que passávamos sem as devidas refeições, como o matabicho, o almoço e jantar. Às vezes só tínhamos apenas uma refeição, se calhar ali pão, banana. Então esse sonho acabou assim desaparecendo. Mas neste momento você ainda tem um plano de continuar a estudar e tal? E também tenho, com a resposta dessa talvez viria outra pergunta, que tenho visto, por exemplo, algumas pessoas em alguns comentários, não sei se é verdade, que estavam a te dar propostas para fazer jornalismo no Brasil, e há uma cadeia televisiva grande que queria te dar propostas de trabalho como jornalista em algumas televisões no Brasil. Se isto é verdade ou não, ou gostaria de continuar a estudar, como que responde isso? Não me lembro de alguém ter me dado esta oportunidade, não é? De fazer jornalismo no Brasil, só que alguns amigos já disseram isso, não é? Que já disseram isso para mim, que se eu fizesse o curso de jornalismo me sairia bem, não é? E até que outros enviaram alguns links onde eu poderia me inscrever, não é? Para fazer curso gratuito no Brasil. Mas assim, alguém me dar esta oportunidade que vai pagar tudo, não é? Para eu estudar, não me lembro. Mas se tivesse uma oportunidade dessa, teria? Eu acho que neste momento? Eu acho que não seria possível, porque agora os meus objetivos, não é? Os meus objetivos, já que o canal, né, está dando certo, graças a Deus, tenho grandes planos. Quero investir muito mais no empreendedorismo, assim, ser um empresário, estás a ver, né? Com os meus ganhos, com o passar do tempo, pretendo, não é? Investir, sei lá, abrir lojas, sim, aquilo, não é? Então, aqui estamos a ver um grande empresário, estamos a ver, além de empresário, estamos a ver um filantropo, porque com o trabalho que você já faz, na verdade já está a ultrapassar o nível de filantropia básica, já é mesmo nível elevado. Sim, não está a ver tudo. Exatamente. Não, eu digo isto porque que se tivesse a oportunidade de estudar, não é? De continuar com os estudos, não seria possível. Não porque isto seja ruim, não porque eu esteja aqui a dizer para outras pessoas, não é? Que Exato. Não devemos estudar. Não, é que pelo menos para a minha parte eu vejo que isso vai me gastar mais tempo, olhando principalmente para este nosso país. Há muita falta de oportunidades, não é? Exato. Eu conheço muitas pessoas que já estudaram, têm licenciatura, mas ainda não têm emprego. E veja só, eu teria que estudar num período de 4 anos ou mais que 4 anos. Sem contar que para estudar eu tinha que investir um certo valor e depois de terminar também os estudos eu tinha que procurar um outro valor para conseguir emprego. Então eu prefiro mais, não é? Este tempo, não é? De 4 anos, 5 anos, investir, não é? Ainda no meu canal do YouTube, com os meus ganhos, não é?
seja pouco, seja muito, esses meus ganhos, sei lá, expandir no mundo dos negócios, não é? Expandir no mundo dos negócios, sei lá, eu creio que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, sim. Realmente, tá bom, falando nisso mesmo no YouTube e tal, se me deixarem concordar, hoje é o dia de Joselino, não é das minhas opiniões, mas se me deixarem aqui eu concordar com ele, claro, eu vou dizer que realmente eu tomaria a mesma decisão, está apoiado a mesma ideia. Neste momento, nós sabemos que você está a trabalhar com YouTube e tal, Sim, e sim. já está a trazer uma contribuição diferente. Realmente eu posso dividir o YouTube em momentos, se quiserem. Até posso dizer aqui momento antes de Marcelino Francisco, momento depois de Marcelino Francisco e momento depois de Joselino, ou após Joselino, porque Joselino na verdade eu acho que marca uma já está a colocar um ponto aqui e estamos a começar uma nova história do YouTube em Moçambique. Esta é a minha opinião, não é dele, não levem ele a mal. Quem falou isso sou eu. Não, Joselino chega num momento em que o YouTube em Moçambique já tinha sido banalizado, se me permitirem as palavras, essa expressão, já tinha sido banalizado e tudo mais, os youtubers também já tinham caído em descrédito e você vê e ainda as pessoas começam a acreditar de novo nos moçambicanos a fazer YouTube. Como é que se sente ou qual é o diferencial seu que trazes que talvez não seja aquele que os outros não conseguiram trazer, ou o que você está a trazer de novo, qual é o seu diferencial para poder haver este momento de mudança de paradigma? Eu acho que esta pergunta, poxa, sim, é muito simples, mas também é meio complicado, não é? Porque é assim, eu posso dizer assim, apesar que as coisas estão dando certo para mim, eu não tenho muita experiência com o YouTube, não tenho muito tempo, não é? De experiência com o YouTube, mas por saber que graças, não é? a este crescimento do meu canal, não é? As coisas estão voltando pouco aos poucos como era anteriormente, porque nem mesmo neste período que as pessoas já tinham perdido a esperança do YouTube, eu nem tinha conhecimento, não é? Não tinha conhecimento disso, não sabia praticamente de nada. Mas então o seu objetivo não foi de vir resgatar a honra do YouTube em Moçambique, você só apareceu na verdade sem saber que já está a fazer um grande trabalho. Sim, eu só apareci, não sabia de nada, não conhecia nem o Marcelino, nem os grandes youtubers, né? Nem o Marcelino, nem o Juma Ibrahimo, eu não conhecia praticamente de ninguém. Nem quando aconteceu, ouvi que aconteceu um certo momento em que alguns youtubers moçambicanos eram chamados de mendigos digitais. Eu não tinha conhecimento daquilo, eu não sabia de nada, porque eu conheci o YouTube, não é? Como uma plataforma que gera receita, que gera receita, não é? Ainda este ano. Quando que conheceu? Sim, foi abril deste ano. Abril deste ano? Deste ano. Eu apenas já vinha assistindo o YouTube, já conheci o YouTube desde 2015, 16. Eu já conhecia o YouTube, mas eu conhecia o YouTube simplesmente como uma plataforma onde você lá entra e assiste vídeos, assiste filmes e alguma coisa assim. Mas como uma plataforma que pode gerar dinheiro, foi este ano, em abril. Então, não foi exatamente isso que aconteceu. Eu ter começado o canal para resgatar a honra do YouTube em Moçambique, não foi exatamente isso. Mas só que quando eu comecei, não é, o canal, eu fui com tudo, não é? Eu fui com tudo, já estudava a plataforma, já aprendi ali como editar vídeos, como é que se faz para criar bons conteúdos. Falando nisso, desculpe te cortar. Sim. Quem edita seus vídeos? Porque a qualidade de vídeo, de edição dos vídeos é muito boa e para já nós queríamos saber exatamente quem edita os vídeos. Sim, sou eu mesmo. É você que edita os vídeos. Sim, como que aprendeu essa arte? Porque aquilo já passa mesmo de edição simples, já é uma arte. Sim. Não, eu aprendi assistindo, não é? Assistindo, vendo, não é? Eu me inspiro muito em grandes youtubers, principalmente estrangeiros.
Quem é a sua maior inspiração dos estrangeiros? Por exemplo, tem alguns canais, tem alguns canais que dão dicas, né, sobre como crescer no YouTube, sobre fazer thumbnail, capas e tal. Temos no caso do canal da Paty Machado, né? Conheço a Paty. A Paty Machado. E depois temos o Petri aqui, Nerd de Negócios. Nerd de Negócios, conheço. São vários, só que o nome está... Esse caso são de professores que ensinam sobre o YouTube. Exatamente. Então, os criadores de conteúdo semelhante ao teu, de quem você se inspira? Tem que haver uma inspiração sempre. Ok. E até lá o Mr. Beast. Muito bom, muito bom. Já está claro, o Mr. Beast de Moçambique, pessoal. Até lá o Mr. Beast tem um canal Via Infinda. Temos o Mundo Sem Fim, são alguns canais que fazem viagens e tal. Então são basicamente estes canais que me inspiram, não é? Para além destes tem vários outros canais. Tem vários outros canais, exato. Mas para começar os teus vídeos já com muita qualidade, principalmente na edição e filmagem e tal, como que aconteceu? Houve alguém que patrocinou algum material ou começou durante muito tempo a estudar sobre plataforma, depois começou, não sei como que foi isso? Não. Eu já comecei com o material que eu tinha nas mãos, né? Comecei a gravar os meus vídeos com um Samsung. Foi um Samsung A40. Sim, foi um Samsung A40. Eu filmei com o celular por alguns meses e daí foi quando descobri que o celular não tinha estabilização ótica, já que eu fazia vídeo estilo vlog, não é? Então quando eu caminhava com o celular as imagens ficavam abanando, não é? Então fui quando descobri que o celular não tinha estabilização ótica e era necessário que eu tivesse um celular com estabilização ótica. Então foi daí que eu comprei um Samsung S9 Plus. Todos estes celulares de segunda mão, com rajas e tal, mas só que eu queria mesmo os recursos que o celular trazia, não é? Tinha, não é? Então foi aí que comecei com o Samsung A40 e depois foi um Samsung S9 Plus. Uma boa parte dos vídeos no meu canal foram gravados com o S9 Plus, lá no começo, principalmente os shorts e os primeiros vídeos, não é? Então foram gravados mesmo com o S9 Plus, mas assim, não teve alguém que me ensinou assim pessoalmente, dar alguma aula e tal. Eu já aprendi mesmo fazendo, não é? Fazendo. Exato. E é uma das coisas que eu elogiei em alguns vídeos que estão lá, por exemplo, quando eu reagia, procurava saber exatamente os motivos que levavam o canal deles estivesse a crescer daquela forma. E uma das coisas não é só edição. Eu falei da edição, qualidade dos vídeos, qualidade do áudio, falei de vários aspectos, até podem assistir aqui o vídeo no card, eu vou deixar também na descrição. O outro ponto foi exatamente a dicção, a forma de falar. O jovem é eloquente, mano. Então vamos perceber essa parte. Como que o José Lino, do nada, chegou ao ponto em que está. Porque no nosso contexto, por exemplo, quem não tem um nível de educação muito alto, não tem uma boa qualidade de educação, também não tem contato com muita gente que fala assim diferente o português, e tem gama de fatores que influenciam no português. Esse senhor aqui que está bem ao lado de mim, ele fala um português impecável. E não, eu gostaria de saber como que conseguiu alcançar esse nível de performance linguística tão elevada. Primeiro a competência linguística, que é boa, e a performance, a forma de que ele saber exteriorizar, encaixar bem as palavras e as ideias bem organizadas. É um coquetel de perfeição que faz com que as coisas saiam como deve ser. Como que chegou a esse ponto? Não, eu acho que um dos segredos é leitura, não é? É leitura. Eu leio muito, então na medida... Porque é assim, tem muitas pessoas que ignoram a leitura. A leitura é muito importante, mais que um conteúdo visual, assim, tá a ver, né? Exato. Então, leitura é muito importante, faz uma grande diferença. Então, a leitura foi uma das coisas, né? Uma das coisas que fez com que eu melhorasse, não é? Ainda não estou naquele nível tão perfeito, mas pelo menos, sim,
Então, as línguas que sabes falar, para já. O português já estamos a falar, as línguas que sabes falar outras. Não, é português e as línguas maternas, né? As nossas línguas africanas, quais são? Exatamente. Quais são? Temos o Lomé, Exato. temos o Macena, o Sena, não é? Exato. E temos o Ciuté. Suté. Sim. Já estamos em frente a um poliglota. Não, mesmo se tivesse mencionado só 3 já era suficiente para chamarem de poliglota. Enfim, não, já tem um escritório? Não tenho. Ainda não tem Daqui nenhuma ainda moro- secretária, ainda não tem um não. secretário que ajuda na correspondência com os seguidores? Não, eu faço tudo sozinho. Ainda faz tudo sozinho? Faço tudo sozinho. As filmagens, Gravo os edições? vídeos sozinho, edito sozinho os vídeos, subo os vídeos sozinho, respondo os comentários sozinho, faço tudo sozinho, não trabalho com ninguém. Não pretendes com o tempo criar uma estrutura assim um pouco mais firme e tal? Sim, mas eu acho que não vai ser nem hoje, nem amanhã. Nem amanhã. Sim, nem mesmo com 1 milhão de seguidores, eu acho que não vai ser agora. Não vai ser tão... Não vai ser agora. Tem Talvez outras eu esteja prioridades. naquele nível do grande Mr. Beast, aí sim. Yes, é isso! Sim, Estamos porque- falando é assim, de moço. Digo isso porque eu consigo, não é? Consigo fazer tudo. Consigo gravar, consigo subir os vídeos, consigo editar, consigo fazer basicamente tudo. Consigo fazer. Mesmo que eu venha a crescer ainda mais, eu creio que ainda eu consigo fazer isso sozinho. Por exemplo, conheço alguns youtubers que têm mais de 1 milhão de seguidores, com muitas visualizações, com um bom engajamento, se calhar melhor que o meu, mas trabalham assim, sozinhos, não é? Sozinhos. Porque aquilo de ter uma equipe é quando você se calhar tem outros a fazer, estás a ver? Exato, tem outros a fazer. Enquanto eu não, eu apenas é YouTube somente. É YouTube Por somente. enquanto eu sou YouTube. Gravo vídeo, edito, subo vídeo, respondo comentário. Então tenho tempo suficiente. Então não há necessidade de ter alguém para editar os vídeos, de ter alguém para responder os comentários. Se eu mesmo consigo fazer isso, se calhar futuramente, não é? Eu já não estar mais em condições de fazer isso. Por exemplo, aquilo que eu disse, se Deus permitir eu ter empresas, não é? Talvez isto vai exigir de mim alguma atenção. Com certeza. Sim, dessas Com empresas certeza. e tal. Enquanto não chega este momento, eu consigo fazer tudo sozinho e não pretendo assim ter alguém que faça isso, um empresário, alguém que... Não pretendo fazer isso. Neste momento estás com algum plano de aumentar o número dos vídeos, além das quartas e sábados às 20, passar a lançar mais? Não. Há uma das coisas que eu pretendo não é, acrescentar são as lives. Pretendo interagir mais com os meus seguidores, exatamente com os meus inscritos. Estou a programar domingos, não é? Sim. Domingo, todos os domingos, criar uma live para interagir com os meus inscritos, 30 minutos, 1 hora e tal. Mas os vídeos vão permanecer todas as quartas e sábados, porque Tem um motivo especial? Sim, tem um motivo especial, porque se eu for acrescentar os dias ou postar vídeos todos os dias da semana, os vídeos não terão a mesma qualidade, porque os meus vídeos geralmente não têm sido de última hora, não é? Porque eu penso, não é? Que tipo de conteúdo eu tenho que trazer, não é? Que tipo de conteúdo eu tenho que trazer, como é que eu vou fazer as filmagens, eu já construo o vídeo na mente. Se eu posto o vídeo na quarta-feira, então eu tenho quinta e sexta. São 2 dias que eu tenho para pensar no próximo vídeo, que tipo de vídeo vou trazer, como é que vou fazer. Então, se for todos os dias, eu não estou capacitado para isso. Não estou em condições. Não sei, se calhar por causa do pouco tempo que tenho aqui na plataforma, né? Porque é menos de 7 meses, não é? Então não tenho muita experiência. Então, se calhar, caso eu venha a ter mais experiência, não é? Com o YouTube, não é? Então talvez eu venha a aumentar mais os vídeos. Se calhar 3 vídeos, 4 vídeos, mas por enquanto eu vou permanecer com 2 vídeos por semana e futuramente live em todos os domingos. Não, tem uma pergunta
Sim. Que eu gostaria de saber, por exemplo, quando falas de ajudar a comunidade, que é um dos seus objetivos, a quem se refere exatamente? Estás a falar de vizinhos, do bairro, do país, do continente, do mundo? Em que escala que pretende ajudar pessoas pessoas? Ok. Quando eu me refiro da minha família, é minha família, né? Então, família, que já a comunidade, eu posso aqui resumir o mundo. O mundo. Exatamente. Muito bom. Exatamente. É um coração muito grande. Exatamente. Não são os meus vizinhos, não são as pessoas mais próximas de mim, o mundo. Qualquer pessoa que estiver ao meu alcance e com necessidade, eu vou ajudar. Mesmo que eu esteja nos Estados Unidos, mesmo que eu esteja em Dubai, aquele que estiver precisando, não é? Esteja com necessidades, e se eu estiver à altura para ajudar, vou ajudar. Então a minha comunidade é basicamente isso, o mundo, não é? Todo aquele que necessita, não é? Sim. Muito bom saber. Então, para já, gostaríamos de saber como que é chegar no mundo da fama, estar no nível em que estás. Como é que te sentes agora? Porque é isso, quem tem que explicar é exatamente Joselino, porque eu não estou a notar a diferença. Pessoal, se existe uma diferença no Joselino antes da fama ou depois da fama, talvez que seja uma diferença de quê? De mais humildade, porque está a se tornar mais humilde do que antes. Então, nós queremos saber exatamente como que é essa parte. Não, é assim, eu estou feliz por isso, é uma grande conquista. Acredito que muitos também querem chegar a este nível, não é? Com certeza, eu também pretendo. Sim. Eu estou muito, mas muito feliz por isso. É algo que eu nem imaginava, nem contava. Quando abri o canal, eu nem imaginava que em pouco tempo, em 4 meses, estamos quase há 5 meses, eu estaria com um pouco mais de 400 mil seguidores. Não contava com isso. Então, isto não está assim me levando para me tornar uma pessoa, se calhar, orgulhosa. Como posso dizer assim, uma pessoa orgulhosa que quer se vangloriar. Não, eu olho isto como uma grande oportunidade de fazer ainda mais que aquilo que eu já vinha querendo fazer, não é? Porque este foi o meu objetivo. Desde que eu abri o canal, não é? Desde que eu abri o canal, este foi a minha vontade e o meu objetivo, que se Deus quiser, um dia desses, eu crescer, não é? Eu pretendo fazer aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, basicamente estou apenas a seguir aquilo que eu já vinha planejado. Exatamente. O Joselino, na verdade, para quem não sabe, esse jovem é muito humilde. Já dá para perceber pelos vídeos. Eu acho que os vídeos às vezes transmitem não exatamente como ele é, mas assim, convivendo com ele, dá para perceber que o jovem é super humilde. O que ele mostra nos vídeos talvez esteja a mostrar um pouco da humildade. Está a poupar a humildade para vos mostrar, está a vos poupar. Tem a humildade até de sobra esse jovem. E eu gostei a forma que abordou as coisas aqui. Também gostaria de ver, tem vários adjetivos que Joselino recebe: o menino do ouro, o iluminado. Eu concordo com todos os adjetivos. Na verdade, eu continuo a achar que Joselino foi uma pessoa iluminada e mandada por Deus para poder fazer o trabalho que está a fazer, porque isto não acontece dia para a noite. Não, eu acredito, no fundo do coração, eu acredito nisso, que há uma iluminação divina que veio para ti e para poder fazer o bem para as pessoas, para o mundo, porque tens um coração para isso. Não tem como não ter sucesso nisso e acontecer, as coisas continuar a acontecer desse jeito. A parte já da religião, nós queríamos saber exatamente, essa é a questão religiosa. Sim. E eu percebi que também, numa outra entrevista, percebi, todo aquele que esteve atento percebeu que Joselino é muito tolerante. Tem uma tolerância religiosa muito grande. Mas tá bom. Em Moçambique, a religião, por exemplo, nosso país é um estado laico. Moçambique é um estado laico e tem essa diversidade toda religiosa. Sim. Tem várias religiões, a partir das africanas e das outras religiões predominantes abrâmicas, como o islamismo ou
como o cristianismo, o judaísmo e companhia. Exato. Mas enfim, o teu caso, eu não vou falar por ti, você vai dizer qual é a tua religião. É o cristianismo. É o cristianismo. Sim. Ah, qual é a igreja, o nome da igreja, se quiser identificar? Igreja de Cristo. É a Igreja de Cristo. Sim. Muito Esse é o nome, não é? O nome É o nome da- denominação, Igreja de Cristo. Porque tem outros que, às vezes, quando perguntam, né, qual é o nome da sua igreja, eu digo Igreja de Cristo. Igreja de Cristo de o quê? Dos últimos dias? Querem mais alguma coisa, Sim, enquanto quer- aí termina exatamente na Igreja de apenas Cristo. Igreja de Cristo. Exato. Muito bom, muito bom. Qual é a posição que ocupa na igreja? Não ocupo nenhuma posição, só que já que a nossa igreja local, não é? Exato. Que se encontra no bairro Francisco Manhanga, ela é uma nova zona, não é? Exato. Então a comunidade é muito menor. Exato. É muito menor. Os pastores e outros dirigentes, a maioria deles nem sempre estão presentes. Exato. Principalmente os nossos pastores nem sempre estão presentes, porque eles trabalham mais na machamba. Sim, Não sim. é? Trabalham mais na machamba, arando a terra, porque esta é a base do seu sustento. Então, sempre que eles não estão, eu, não é? Ministra. Exatamente, eu ministro a palavra do Senhor, portanto, pregação, qualquer trabalho que for, mas assim não ocupo uma posição específica. Não és pastor, Não exatamente. sou pastor. Não sou pastor. Tá bom. A minha pergunta aí a curiosidade. Mas pessoal, vocês também estão convidados, se tiverem outras curiosidades, deixarem lá no campo democrático. Se tivermos muitas curiosidades, ainda podemos convidar Joselino para a segunda parte, porque vocês é que devem saber sobre isso. Vocês é que são, vocês é que mandam. Então, se tiverem mais outras curiosidades, podem mandar. Enquanto isso, vou continuar com as minhas perguntas. Qual é o objetivo com o canal Evangelho Africano? É expandir o Evangelho de Cristo, não é? Porque eu sou cristão, não é? Eu nasci na igreja, estou crescendo na igreja, os meus pais nasceram na igreja, não é? E estão crescendo na igreja. Então, por ser cristão, é assim, todos nós temos uma crença. Exato. Todos nós temos uma crença, nem mesmo aqueles que dizem que ateus, não é? Sim, tem uma certa crença. Por ele dizer que Deus não existe, ele Já é uma crença. Já é uma crença. É uma crença. Já é uma crença. Então, exatamente. o Evangelho Africano tem como objetivo pregar aquilo que eu creio, não é? Que é aquilo Exato. que eu creio. Então, é mais ou menos isso. É pregar o Evangelho de Cristo Jesus, como a recomendação dele, não é? Então, o nome, por exemplo, do Evangelho Africano, como é que veio? Sim, é assim. Bem, não existe Evangelho Africano. Não existe. Sim. Não existe Evangelho Africano. Só que o Evangelho Africano, quando abri o canal Evangelho Africano, eu tinha como objetivo principal alcançar os africanos. Sim, sim. Exatamente, por isso o nome é Evangelho Evangelho Africano. Mas não quer dizer que existe um Evangelho específico para os africanos e existe um Evangelho específico para os americanos, os asiáticos, não. O Evangelho é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. O Evangelho de Cristo é o mesmo em todo canto do mundo. Só que o Evangelho Africano, este nome surge porque o objetivo principal era de alcançar os africanos. exatamente. É como se fosse um missionário que sai dos Estados Unidos, sai no continente americano, no continente asiático. Para A missão é de evangelizar na África, Sim, não é? em que Exato, vem, exatamente. É basicamente isso. Sim. Mas agora, graças a Deus, o canal Evangelho Africano não só está alcançando os moçambicanos, africanos, mas também está alcançando pessoas de vários cantos do mundo, principalmente o continente americano, em específico o Brasil, não é? Então tem alcançado muitas pessoas do Brasil e isto é gratificante e é de louvar a Deus. Amém. O teu nível de tolerância, como que você se considera? Se considera uma pessoa assim, tipo, radical, moderado e, no entanto, está em que posição mais ou menos em termos de tolerância religiosa? Porque eu percebi que você é tolerante. Sim, tolerante, com certeza. Tolerante. Exatamente. Então, Sim.
E a parte do... Desculpa, vamos fazer essa questão para poderem compreender, talvez seja uma dúvida de muita gente lá. Qual é o seu estado civil? Casado? Solteiro? Como que é? Epa, o meu bem vem solteiro, mas... Gostei dessa! Ele não vai me desculpar por te cortar, também lá vou me desculpar por cortar, mas não aguentei. Ah, bom. É, Jesus. Não veio. Não consegui me conter, vão me perdoar. Isso é engraçado. No teu bem, solteiro. Tá bom. Bem solteiro, mas acerca disto é algo que eu ainda nunca falei nem no Evangelho Africano, nem no canal Pátria Minha, não é? É uma particularidade minha que pretendo falar futuramente, é algo que eu estou a reservar. Está reservado? Exatamente. Não, respeitamos, Exatamente. completamente respeitado. Não é isso, família? Digam lá nos comentários. É assim, algumas pessoas, alguns amigos do canal, tanto Pátria Minha, assim como o Evangelho Africano, um pouco disso sabem, não é? Já Exato. contei para eles, mas assim, expor ao público. Ainda não, mas tá falta todo, pouco, tá todo falta apoiado. pouco. Tá todo, não, com todo o apoio mesmo. Não, sei, tá todo, Exatamente, tem falta todo o apoio pouco, mesmo. sim. Tá bom. Aí respeitamos essa parte, vamos pular. Vamos na parte da diversão, que é a última parte nossa da entrevista, pessoal. Vamos saber aqui sobre as diversões que o Joselino... qual é a diversão? Já falou da leitura, mas vamos perguntar sobre o desporto. Qual é o seu desporto favorito? Para assistir, para praticar, qualquer coisa que seja. Poxa, não, por enquanto não pratico nenhum esporte, não é? Não pratico nenhum esporte, mas o futebol, não é? O futebol é um dos meus esportes favoritos, apesar que não sei nada de futebol, não vou mentir aqui, não sei nada de futebol. Não sabe jogar ou informação assim? Informação, jogar, não sei praticamente nada, mas o futebol é um dos esportes que eu aprecio muito, não é? Falando na leitura, por exemplo, não chegamos a perguntar qual é o tipo de livro que lê, o favorito, né? Os livros que eu mais leio são livros religiosos. São livros religiosos. Sim, são livros religiosos. Temos aí a Bíblia e temos vários livros, não é? Por exemplo, de estudo bíblico, não é? Exato. De estudo bíblico. São basicamente estes livros que eu mais leio. Na parte da música, tem um estilo de música favorito, não sei o que, gosta da música, como que é? Sim, gosto. Principalmente alguns louvores, né? Gospel, são basicamente... Os louvores, os artistas desse louvor gospel? Temos algumas do cantor Fernandinho, não são todas, Exato. não são todas, porque eu não sou muito a favor daquele tipo de música muito agitada, não é? Exato. Muito agitada, muito bagunceira, são aquelas, principalmente eu consumo mais, por exemplo, na nossa congregação, nós não usamos mais cânticos, louvores, não é? Que são cânticos, por exemplo, da harpa, do cantor cristão, são basicamente estes. Não consumo muita música, são músicas, são filmes. Eu assistia muito filme, principalmente na minha infância, mas agora não assisto, não gosto praticamente, não é, de filmes. Já tenho, sei lá, este ano se calhar não assisti filme nenhum, não é? É filme, é novela, a razão pela qual na minha casa não tem televisão, né? Não tem televisão. Não assisto televisão há 2 anos, se calhar, não tem nada disso. Sim. Eu passo mais tempo mesmo o YouTube. Sim, Nice. assistindo e tal, sim. Então, vamos saber sobre o seu país, o país que gostaria de conhecer, o país dos sonhos ou cidade dos sonhos. Tem algum? Sim, tem. Qual é? Quais são? Temos aí o Brasil, temos Portugal, temos aí Estados Unidos, Japão, China, não é? E a minha vontade antes, não é, de viajar para esses países é aquilo que eu já disse em algumas entrevistas. Primeiro
quero conhecer alguns países africanos, ainda mostrando a nossa cultura, não é, para o mundo afora, não é? Principalmente de outros continentes como Ásia, América. Mas são basicamente esses países que eu gostaria de outros continentes, não é? É pela ordem da importância ou não? Essa ordem não importa, só chamam assim de forma aleatória. Essa ordem do Brasil primeiro, não sei o quê. Não, se for assim uma ordem, não é? Seria Brasil, depois se calhar Portugal, não é? Exato. Exatamente, Portugal. Onde gostaria de viver aqui em Moçambique? Se for aqui em Moçambique, em que cidade? Se não for em Moçambique, também pode dizer o país e tal, ou cidade fora de Moçambique. Chimoio, claro. Chimoio. Sim. Não, essa cidade, não há como não amar essa cidade. Eu estou aqui há menos de 5 dias, mas eu já estou a começar a fazer plano de passar a morar no Chimoio. É uma cidade muito nice. Exato. É muito. É maningue nice, como a gente diz aqui em Moçambique. O que sabes conduzir? Bicicleta, carro, motorizada, como que é? Bicicleta e motorizada. Bicicleta e motorizada? Sim, sim. Acho que está melhor que eu, porque eu só sei bicicleta. Faz um tempo livre, exatamente o YouTube e outras coisas, como que é? Se não estou no YouTube, estou em casa sentado, já refleti muitas coisas, porque é assim, eu não sou, sou um jovem, não é, de 24 anos, desde a minha adolescência até esta minha idade, nunca fui aquele tipo de jovem que gostou de sair, curtir com os amigos, não é? Sair final de semana, ir nas festas. Para quem me conhece, para quem conhece o Joselino, sabe disso. O Joselino é um jovem muito caseiro, eu gosto mais de ficar em casa. Assim, no meu tempo de lazer, se não estou com a minha família, não é? Estou em casa, estudando mais sobre YouTube, lendo algum livro. É basicamente isso. Assim, não tenho uma diversão que, poxa, quando chega final de semana, quando chega sábado, eu saio com os meus amigos, vou para ali, curto. Não tenho, até que posso dizer que não tenho muitos amigos. Os que eu tenho são irmãos, né? Quem te apoiou muito assim no início do canal, por exemplo, sentido material, tipo, apoio material, pode ser moral, assim, lembra-se de algumas pessoas? Quando eu comecei o canal, ninguém sabia, né? Minha própria família não sabia que eu tenho um canal no YouTube, porque eles também nem sabiam disso, não é? Não conhecem, não, eles, pelo menos os mais novos, né? Me refiro ao meu irmão mais novo, algumas das minhas irmãs, o meu sobrinho mais velho, conhecem o YouTube, mas como uma plataforma que gera receita, eles não sabiam de nada. Quando comecei o canal, ninguém sabia. Okay. Mas quando eles descobriram, ficaram sabendo que eu tinha um canal no YouTube, no princípio eles não acreditavam, né? A maioria. Sim. Sim, tanto os meus irmãos, a minha própria mãe, achavam como se fosse uma brincadeira. Sim, uma diversão. Exatamente. Mas as coisas quando começaram a dar certo, não é? Quando começaram a dar certo, foi aí... Quando começaram a levar mais a sério. Começaram a levar a sério. No começo, ninguém acreditava, mas quando as coisas começaram a dar certo, comecei a explicar a eles que não, isso realmente funciona. Aí já foi quando a família mesmo começou a apoiar, principalmente pessoas, não é? Amigos, conhecidos, me achavam de maluco, louco, não é? Mas eu já tinha conhecimento, já sabia onde eu queria chegar, não é? Conhecimento é poder. Exatamente. Mesmo que as pessoas falassem, né, me achassem de louco, mas isso também, uma parte, a nossa comunidade em geral, não é? A nível nacional, tem razão, porque é algo que não é muito comum, não é? Alguém com celular, filmando, falando sozinho, por exemplo, quando falas que, puxa, deixa nos comentários, estás passando por aí, deixa o vosso like, está a falar com quem? Deixa aqui embaixo. Falando nisso, deixem já agora o vosso like aqui embaixo. Like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Esse pedido de Zelino, tu já está a pedir isso, nós também estamos a pedir a mesma coisa para fortalecer esse canal aqui, continuar a crescer. Exato. Então, é basicamente isto, a nossa comunidade, não é? A nossa comunidade moçambicana, ela, por parte, tem um pouco de razão, porque não conhece, não sabe nada de YouTube,
Então, eu acredito que com o passar do tempo, nós vamos revolucionar isso. Vamos revolucionar. Exatamente. Vamos revolucionar. Olha, falando de revolução, desculpa por cortar. Nós estamos numa fase em que somos muitos jovens que estão a fazer o YouTube e tal. Outro vídeo que eu lancei, com José, contigo, neste caso, eu estava a falar com a Joselino como às vezes distante, está aqui ao lado. Não, muita gente começou a dizer, não, nos comentários, pessoas já estão a começar a se aproximar de Joselino por causa do sucesso e tal. Eu até tentei explicar que, na verdade, meu caso particular, eu aproximei Joselino não por causa só do sucesso. É verdade que ele merece todo o nosso apoio como nosso irmão, está no nível em que está, todos nós temos que nos unir e apoiar ele. E eu gravo com outros criadores de conteúdo, troco ideias com outros criadores de conteúdo, não é só com Joselino. Independentemente do nível em que está o criador de conteúdo e tal, se quiser gravar comigo, gravo. Até com quem não tem canal de YouTube, o meu canal está aberto para todo mundo. Não, Joselino, deixa considerações finais. O que tem a dizer? Já estamos a aproximar da quadra festiva e tal. Ok, as minhas últimas considerações, não é? Vai principalmente para aos nossos irmãos moçambicanos que estão começando, não é, a criar conteúdos aqui no YouTube, que não devemos parar, não é? Apesar que não terão, não é, a mesma oportunidade que eu tive de crescer muito rápido em um espaço de tempo muito curto, não devemos parar, não é? Devemos continuar a criar conteúdos e devemos sempre procurar em trazer conteúdos de qualidade. Quando me refiro de conteúdos de qualidade, são conteúdos que nós vamos postar, nós vamos subir para o YouTube e as pessoas vão consumir, porque nós devemos nos lembrar que os vídeos que nós criamos é para pessoas, não é? É para pessoas. Então essas são as minhas considerações finais, que devemos continuar. Se não tiveres, não é, um melhor equipamento, um bom celular com uma boa qualidade de imagem, devemos aprender a trabalhar, não é, a usar aquilo que nós já temos em mão. E para finalizar, não é, as minhas considerações, deixar aqui os meus cumprimentos, as minhas saudações a todos, não é, que acompanham o canal do nosso mano Mapiquira Moti, não é, e também aos que acompanham o meu canal Patreminho. Felicidades, boas entradas ao novo ano de 2023. Deixem um like, se inscrevem no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecermos aqui o nosso mano Mapiquira Moti. Muito obrigado. Valeu, pessoal.